Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Comunique-se. Esse é o nosso 13º episódio e eu tô aqui com uma pessoa que eu já conheço há 23 anos. Ele é uma pessoa já da família, ou eu que sou da família, não sei. É o meu cunhado, é uma pessoa que eu admiro muito, hoje é meu compadre. É uma pessoa que eu converso muito sobre dinheiro, talvez uma das poucas ou únicas que falamos sobre finanças, sobre investimentos, e é uma honra poder te trazer aqui para a gente compartilhar esse conhecimento com essas pessoas que tão pouco falam sobre dinheiro. E uma das coisas que você falou para mim parece que as pessoas têm medo de falar sobre o tal do dinheiro. Vamos desmistificar isso aqui e vamos trazer conteúdo para essa gente. Me ajude a receber Alisson Kloster. Seja bem-vindo. Primeiro, muito obrigado, Kelly. É sempre uma honra falar com pessoas inteligentes, assim como você. E eu espero que hoje eu possa contribuir de alguma maneira, que eu fale algo de construtivo aqui. Obrigada, Ali. Começou o nosso podcast Comunique-se. Vamos falar sobre algo tão importante, o desejo de muitas pessoas, essa busca insana sobre o dinheiro e sobre muitos conflitos também, porque o dinheiro gera muitos conflitos. E o dinheiro também traz muitas oportunidades. Mas antes, a gente quer conhecer um pouquinho de você. Quem é você? Como é que começou a tua história? Onde que a ficha caiu para hoje você se tornar uma pessoa tão estudiosa e tão bem-sucedida? Bom, eu acho que ainda estou construindo esse sucesso, mas... Bom, eu me formei em administração, eu tenho especialização em finanças, o que, claro, ajuda, mas não é o ponto principal sobre dinheiro. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Um dos pontos, acredito, sobre dinheiro que virou a minha página, talvez seja um livro que é meio que um clichê para quem trabalha com finanças, mas O Pai Rico, Pai Pobre. É um livro onde você trata sobre o dinheiro trabalhar por você e não você trabalhar pelo dinheiro. Então, talvez esse seja um dos pontos principais. Acredito que hoje ele é base em muitos cursos de administração, de finanças, enfim. É um livro básico, mas é um livro que eu li ainda muito jovem, acho que eu devia ter uns 14, 15 anos. E na época que eu trabalhava já, eu comecei a trabalhar no mercado, era pacoteiro no mercado. Foi o teu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego, muito por acho que esse compromisso que eu tinha em gerar minha própria renda, né? Não queria ficar dependendo do meu pai, enfim, então eu queria gerar minha própria renda. Ainda era uma renda bem pequena, ainda continuava dependendo do meu pai, mas ali eu aprendi muita coisa, né? Aprendi a trabalhar melhor com dinheiro. Quando eu li o livro, eu comecei a pensar nesse quesito de o dinheiro trabalhar para mim. Aí logo também eu já praticamente casei, e ali quando eu casei, culminou que eu juntei a minha maneira de trabalhar com dinheiro também com a pessoa que morava comigo, porque não se trabalha com dinheiro, não trabalha se você não trouxer toda a família, se você não trouxer todo mundo junto, né? Eu costumo dizer que todo mundo gasta dentro de uma família, né? E tudo custa, né? Você abriu a torneira, saiu água, custa dinheiro. A roupa que você vestiu custa dinheiro. E vale para você, vale para o seu filho, vale para o seu marido. Então, é importante que todos discutam, trabalhem o dinheiro dentro de uma família. E eu tive sucesso nesse ponto. A pessoa que estava comigo, ela era uma pessoa também muito regrada. E a gente conseguiu criar um patrimônio, né, nosso. E hoje eu trabalho com esse patrimônio, trabalho com esses investimentos. Eu diria que é esse processo. E é muito gostoso trabalhar com dinheiro. O dinheiro... Quando eu falo de dinheiro, o dinheiro, existe aquela frase que é um jargão, mas o dinheiro não traz felicidade, realmente ele não traz felicidade. Eu sei porque eu já passei por isso. E eu já estive bastante triste mesmo tendo dinheiro. Mas o dinheiro talvez te traga uma coisa que é um componente que ajude a ter felicidade, que é a liberdade. Se você tem dinheiro, você tem liberdade de como vai ser, ou desenhar o seu caminho, né? Então, às vezes, eu cito, às vezes você está em um emprego que você não gosta, num lugar que você não quer. Se você tiver uma sobra, um recurso, uma maneira de se manter por determinado período de tempo, você pode sair.
Você pode criar um outro caminho, trilhar uma outra maneira, um outro nível de sucesso, simplesmente porque o dinheiro te deu liberdade. Então, eu analiso o dinheiro muito como esse componente, essa capacidade de gerar liberdade e independência para as pessoas. Liberdade e segurança. Porque quem fala, né, dinheiro não traz felicidade, é aquela pessoa que depende desse dinheiro o tempo inteiro para viver. E talvez seja uma realidade para muitos de nós. Eu tenho tanta pergunta para te fazer que eu tenho medo de fazer umas perguntas assim desajeitadas, mas daí você, com a tua elegância, você me corrige Tá bom. e vai. Vamos começar. O que é gestão financeira? Vamos começar desse início. O que eu preciso para me educar financeiramente? Me ajude aí. Olha, Kelly, eu diria que para você trabalhar com gestão financeira, estou falando da gestão financeira doméstica, do dia a dia. Certo. Eu acho que são 4 etapas, sabe? A primeira etapa é informação. E essa etapa é saber no que você gasta. Então, o que você tem de receita e no que você gasta, né? A segunda etapa, quando você tem informação, é planilhar, é gerar um orçamento, é ter um histórico disso. Certo. Então, realmente, é um processo que às vezes as pessoas acham lento, difícil, não é. Hoje em dia você pega um extrato bancário, deixa esse processo mais simples e você, tendo essa informação, você vai saber se você gera lucro ou prejuízo no final do mês. Se você gera prejuízo, nenhuma pessoa pode viver eternamente no prejuízo, né? Vai ser sempre dolorido para ela o dinheiro. Vai ser sempre muito difícil o dinheiro. A minha casa também é uma empresa. Também ela é uma também empresa. precisa dar lucro. lucro. É igualzinho, é uma empresa. É igualzinho. Ela tem que dar lucro. A partir do momento que você dá lucro, então, se você tem prejuízo, você trabalha, corta, você segura para você gerar lucro. Gerando lucro, você vai criando aos poucos, esse lucro você vai utilizar uma terceira etapa. A terceira etapa é criar uma reserva de emergência. Essa reserva vai ser utilizada para se manter em determinado período de tempo. Se você perder o seu emprego, por exemplo, você vai ter essa reserva para um período para você se manter até conseguir um novo emprego. Para usar em determinada situação, uma questão de saúde, uma questão de acidente, enfim, que você precise desse recurso para que você não tenha que ir atrás de um recurso caro, porque é muito caro o juro no Brasil, para você não ter que ir atrás de um recurso caro e em banco, enfim, e pagar muito mais por ele. Então, criou essa reserva de emergência em torno aí de 6 meses da sua renda. A última etapa é partir para investimentos. Calma. Tá. Porque parece fácil, na teoria é coisa mais linda. Vai lá, pega um dinheiro e guarda. Mas não é bem assim. Uma pessoa que está no sufoco ali para conseguir vencer o mês com as suas contas, quanto tempo ela levaria para fazer, por exemplo, essa reserva? Pelo menos 1 ano e meio? Tirando um pouquinho, uma quirerinha do salário dela? Quanto por cento seria isso? Em teoria, a gente fala em torno de 10% da sua renda, é o que você deveria economizar, né? Certo. Então, claro, vai levar é um uma ano, economia que eu deveria fazer. um lucro, né? Entendi. Ok. Vai levar um ano? Vai. Não é o processo de investimento ou de construção de uma renda, ele é lento, né? Quando eu falo, por exemplo, de investidor, eu comecei a investir em 2010. Então, hoje eu tenho um patrimônio que não é gigantesco, né? É um patrimônio suficiente, ainda não tenho a capacidade de me gerar o meu objetivo, que o meu objetivo é realmente viver de renda passiva. Eu ainda não tenho essa capacidade, eu preciso trabalhar para sobreviver e para aumentar a minha capacidade de renda, mas ele é um processo lento, ele é um processo, é uma construção. Precisa de muita disciplina para isso. Precisa de disciplina, sim. É fundamental que você tenha. Eu tenho uma planilha, que inclusive foi você que me passou, uma planilha de gastos anuais. Tudo bem, eu vou lá e alimento aquilo. E eu falo, tá, e agora? Que eu só gasto e coloco lá. Eu precisava, ao fim disso, poder analisar isso. Onde eu posso gastar, onde eu posso economizar, onde eu posso tirar. E me organizar através dessa planilha, porque tem gente que nem essa planilha tem, nem esse controle.
tickets de mercado, de restaurante. As pessoas não guardam isso. Elas não fazem ideia o quanto elas gastam por mês. Ter essa planilha já é um primeiro passo. Isso, é a etapa 2 desse processo de quatro etapas. É você alimentar e você, claro, interpretar, né? Chegar num resultado. Conseguir para interpretar. deixar esse processo mais rápido ou menos dolorido, vou dizer assim, para quem tem um pouco de dificuldade com disciplina, eu dou algumas dicas. Eu acho que uma primeira dica é não trabalhe com dinheiro físico, monetário. Né? Então, sacar dinheiro, não trabalhe. O dinheiro físico, monetário, é muito simples de você sair, pagar uma conta e esquecer para que você usou aquilo. Então, você já perdeu essa rastreabilidade. Tente trabalhar com uma conta bancária apenas. Não trabalhar com várias, porque quando você vai fechar o extrato da planilha, você fechar o que você gastou naquela semana e o que você recebeu, enfim, qual que é o teu saldo final, é importante que você feche com o extrato bancário. Se você tiver apenas uma conta, fica mais simples. Né? Então, use somente o débito, não use o cartão de crédito. O cartão de crédito é um dinheiro que você não tem. Você está fazendo um empréstimo. Né? Então, não use o cartão de crédito. Trabalhe somente com o débito, porque você vai trabalhar somente com aquele dinheiro que você tem. E aí, claro, tem o esforço. O esforço, às vezes, de deixar de jantar fora, fazer comprar, algumas às vezes, economias. Exato, aproveitar uma promoção. Né? Eu tinha uma empresa, e lá na empresa eu tinha a frase, cada real importa. Porque realmente cada real importa. Então, às vezes, num pequeno gesto, uma pequena decisão que você toma, você consegue economizar. E isso vai fazer diferença lá no fim do mês. Uma coisa muito legal que você falou para mim foi sobre dar uma mesada para o Ian. Né? Não sei se seria esse termo que você usou, mas deixe ele ter o dinheiro dele. Meu filho tem 7 anos. E por que você me disse isso? Qual é a sacada que a gente pode ter como pais em dar esse dinheiro para os nossos filhos? Eu acredito que tem 2 benefícios. O primeiro para a criança, porque a criança passa a entender que ela tem um limite também, desde cedo, e o limite é aquele orçamento, aquela mesada que ela tem. Então, você corta despesas aleatórias, enfim, e você dá um limite para a criança. E se ela quer determinado bem, determinado brinquedo, ela vai comprar, mas no tempo dela. Então, você já está ensinando ela a ter um limite de orçamento, a gerar economia, a guardar dinheiro, a segurar um pouco o ímpeto da compra. Também a criança poder entender que, quando acabou o dinheiro, acabou o limite dela. Ela já ir pensando sobre isso, sobre esse limite que você falou. Exato. Tem o controle orçamentário, né, para a criança. Então, ela saber que o limite dela é aquele. E também para ela comece também a experiência de poupar. Né? Se ela deseja comprar alguma coisa, ela vai ter que poupar para poder chegar naquele objetivo. E quando você me pergunta de valor, eu diria que o valor está um pouco ligado, muito ligado à capacidade de pagamento dos pais. Se os pais possuem mais capacidade de pagamento e aquele valor da mesada não machuca tanto o orçamento, talvez possa ser um valor maior. Mas se não, se a capacidade é menor, tem que ser um valor menor. Eu acredito que os pais gastam muito mais com coisas corriqueiras, dando à vontade para a criança, do que dando um valor fixo para ela gastar com aquilo que ela quer. Eu tenho outras perguntas, não sei se cabe agora, Ali. Quando é muito desproporcional o salário entre marido e mulher, um ganha muito mais e o outro ganha muito menos. Como fazer essa divisão? Você teria assim algum conselho para esses casais? Olha, eu diria que para casais e para família não existe divisão. Existe um orçamento só. Sempre soma. E não importa de onde vem esse dinheiro. Ele é de todo mundo. Então, junta os 2 salários e considera aquele orçamento geral da organização, da família. Esse é o dinheiro. Né? E sobre esses valores, você vai trabalhar. Mas não tem como trabalhar à parte. Não adianta, às vezes, o casal e o marido economiza, ou a mulher economiza, mas o marido gasta demais. Normalmente nunca é o vai contrário. fechar. Pode ser sim, mas se isso acontecer, se um está puxando para baixo, outro puxando para cima,
não vai dar certo. Sentem e conversem sobre isso. Uma coisa que você falou para mim. Casais precisam conversar sobre dinheiro. Por que é tão difícil conversar sobre dinheiro? Então, eu não me lembro exatamente a pesquisa, mas tem uma pesquisa que fala muito que o dinheiro, a questão financeira, é um dos principais motivos de separação. Sim. E é muito por isso, né? Os casais, eles não conversarem, acontecer essa questão de um gastar demais, outro gastar menos, e aí não há uma paridade, cada um vai criar interesses, às vezes, separados. Quando você está trabalhando junto com o dinheiro, você está tendo o mesmo objetivo. Esse objetivo pode ser uma viagem, pode ser um carro novo, pode ser, enfim, vários. Sim. Mas vocês estão trabalhando juntos para o mesmo objetivo. E é muito melhor trabalhar unido nisso, e muito mais rápido de conseguir isso, do que você, se cada um trabalhar por um lado diferente do outro. Então, acho que tem esse aspecto. E, enfim, faça um evento. Eu sempre falo nesse processo, faça um evento para tratar de dinheiro. Quando a gente fala de fechar a planilha, uma vez por mês, você vai lá, por mês não, acho que uma vez por semana, para ficar mais simples, você vai lá e fecha, né? Olha, eu gastei isso essa semana, está sobrando isso e tal. Faça disso um evento, traga a família junto, faz um sábado de manhã, sei lá, mas traz a sua esposa, traz os seus filhos, traz todo mundo, para que todo mundo comece a trabalhar junto e entender sobre o limite do dinheiro, sobre como economizar dinheiro e para entender para onde vocês estão indo. Que legal. Vamos entrar num outro ponto agora, tão grande para muitos, que é falar sobre finanças. Onde investir, como investir, que as pessoas acham que tem que ter uma fortuna para investir. Nossa, eu preciso de 10 mil reais, 15 mil reais para fazer um investimento. E você falou que não. Vai, dê tua aula aí, me conte quanto que eu preciso para começar. O que eu preciso para começar a investir? Bom, primeiro de tudo, você só começa a investir depois que você cumpriu as 3 primeiras etapas. Ixi, Maria. Né? Daqui um ano, mais ou menos, não. então, vai até demorar? me organizar? Pode ser que sim. Ok. Mas precisa. Cumpra as 3 primeiras etapas. Não adianta você querer investir e você está dando prejuízo todo mês no seu orçamento doméstico. Não Sim. tem porquê, você está criando dívida. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer. O dinheiro é muito caro no Brasil e não existe investimento, exceto com muitíssimo risco, que vai te pagar mais que o juro que você paga para o banco. Não tem. Então, primeira coisa, pague suas dívidas, passe a dar lucro todo mês, crie a sua reserva de emergência. Passou por essas 3 etapas, aí você começa a falar de investimento. Como que é? Não deva para ninguém, não tenha cartão de crédito. Não use cartão E de já crédito. tenha uma reserva. Já tem uma E reserva. nada de prestaçãozinha e crediário em lugar nenhum. Preferencialmente sempre à vista. À vista. Pelo desconto, por tudo, você só compra aquilo que você tem capacidade mesmo de comprar. Ok. Inclusive financiamentos. Você falou sobre isso para mim. Evite financiamento. Evite parcelas e prestações. Consegui vencer essa primeira etapa. Agora eu estou num outro potencial, num outro poder aquisitivo para investir. O que eu preciso, além disso, e quanto eu preciso para começar? Quanto é aleatório. Você pode comprar, por exemplo, uma ação por R$20 hoje, por menos que isso, né? Você pode comprar um fundo imobiliário, um fundo de investimento imobiliário, por R$90. Então, assim, você pode começar com muito pouco, né? Uhum. Hoje em dia, também, a gente tem uma popularização do investimento no Brasil. Então, as ações, para você comprar uma ação, para você comprar um fundo, uma cota de fundo, praticamente você não paga mais taxa de corretagem, então está barato, é praticamente de graça. Então, não tem exatamente um valor mínimo. Não tem, você pode começar aos poucos. Como você já está dando lucro, como você já tem uma reserva de emergência, você já tem um dinheirinho para investir, você pega talvez esse lucro e começa a direcionar para isso. Então, vamos dizer assim, no final do mês lá sobrou R$300, R$400, ok. Então, você começa a criar uma carteira de investimentos. E uma carteira de investimentos, ela vai ter vários tipos de investimentos. Então, ela vai ter investimentos de renda fixa, né, que vão te dar proteção, que vão te manter, não vão perder tanto valor ao longo do tempo, não vão perder valor ao longo do tempo. E você vai, aos poucos, criando investimentos mais complexos, mas que podem te dar maior rendimento. Por exemplo,
o primeiro investimento que eu recomendaria seria Tesouro Direto. Né? Tesouro Direto você pode comprar títulos do governo, que são títulos da dívida do governo. Sim. E esses títulos podem ser comprados a partir de R$30. Onde eu compro isso? Você tem o site do próprio Tesouro Direto, que você pode fazer diretamente o processo, ou você vai fazer um cadastro em algumas corretoras. Né? Existem as corretoras de valores. As corretoras de valores têm a função exatamente de fazer esse intermédio entre o investidor e a Bolsa de Valores e o Tesouro Direto. Elas fazem essa intermediação. Então, essa é a função da corretora. E aí você tem várias corretoras no Brasil. Possivelmente eu tenha que dar uma parte ou uma porcentagem para elas, quando eu faço esse investimento. Sim, mas é mínimo. Como eu disse, as corretoras, elas, pela concorrência, pelo aumento da concorrência, elas tiveram que se readequar ao mercado. E o mercado hoje é um mercado que pressionou elas a não mais cobrarem taxa de corretagem, Então, hoje, praticamente, você não tem muita despesa. Antigamente, quando você abria uma conta na corretora, você pagava uma mensalidade. Agora, você não paga mais nada. Então, é gratuito. O dinheiro está lá e pronto. Então, hoje isso está muito mais simples, mais barato. E sinceramente, não é o custo da corretora que você tem que considerar tanto. Você tem que considerar, sim, o quanto que você vai ganhar sobre aquele investimento, sobre o que você está investindo. E isso vai ser muito melhor do que poupança, enfim, é isso. Muita gente guarda ainda dinheiro na poupança. Hoje é aconselhável, então, tirar a poupança e colocar nesse... Você falou que gosta muito do fundo imobiliário. É assim que fala? É esse termo? Isso. A poupança, hoje eu diria que ela... Eu não tenho exatamente certeza, mas eu acredito que hoje ela está, inclusive, perdendo para a inflação. Então, quem tem dinheiro na poupança está perdendo dinheiro, né? Porque o dinheiro, ele, devido ao processo inflacionário, ele perde valor ao longo do tempo. Então, como a rentabilidade da poupança é tão pequena, ela acaba perdendo para a própria inflação. Então, deixar dinheiro na poupança não é um investimento. Né? O investimento ele tem que, pelo menos, render mais que a inflação. Eu diria que começar com o Tesouro Direto, porque você tem títulos do governo que pagam a inflação mais taxas, hoje, taxas altas de 6%, 7% ao ano. Então, são taxas muito boas. Isso você já está cobrindo a inflação. E o risco? O risco é praticamente zero no caso do Tesouro Direto. Porque eu interpreto da seguinte maneira. O título do Tesouro são dívidas do próprio governo. E é título de dívida em reais. Quem imprime reais é o próprio governo. Então, ele não vai deixar de pagar você. Ele vai imprimir mais dinheiro. Que fala em governo, a gente dá um medo, né? Claro. Que eles não paguem, que você fique para escanteio, que você acaba perdendo esse teu dinheiro. Agora, mudando a politicagem, mudando o presidente, corre-se um risco de eu perder esse dinheiro ou não? Vai que vai e você está assegurada disso. Existe algum contrato que me proteja com relação a esse investimento? Não, você tem o direito de ser dono, proprietário do título. E como eu disse, para o governo pagar essa dívida em real, é apenas imprimir dinheiro. Entendi. Então, não tem por que ele não pagar. Certo. E tem uma coisa que as pessoas talvez não pensem, mas se o governo desse um calote em títulos do governo, o teu dinheiro no banco já teria sumido. Tá? Porque o seu dinheiro no banco lá está emprestado para outras pessoas, e isso está muito lastreado em títulos do governo também. Então, se isso acontecesse, o teu dinheiro do banco já tinha sumido antes ainda. Então, isso não vai acontecer. O que a gente talvez possa ver agora é um ambiente mais inflacionário, com maior inflação do que a gente, apesar que nos últimos anos foi um pouco alto, mas a gente vinha trabalhando numa estabilização da inflação. Para o próximo governo, a gente prevê, né, um governo que é mais, vou dizer assim, mais gastador, que acredita no Estado sendo impulsionador da economia. Quando o Estado é impulsionador da economia, necessariamente ele aumenta a sua dívida, ele aumenta a projeção, aumenta a quantidade de dinheiro no mercado. Isso pressiona a inflação. Então, talvez seja mais recomendável ainda que você tire o dinheiro da poupança, que não paga a tua inflação,
e direcione para títulos do governo, onde você vai estar 100% assegurado com a inflação mais uma taxa fixa. Certo. Então, é um bom caminho. A gente não está aqui para fazer propaganda para ninguém, mas tem um aplicativo que você indicou, que é o IT. Isso. Que caso eu não queira ainda, ou tenha medo de investir, porque as pessoas ainda têm um pouco de medo de investir, ali seria um canal para eu colocar o meu dinheiro que rende mais do que a poupança? Isso. O IT, na verdade, é uma conta bancária, né? É a conta digital do Banco Itaú. Eu não estou fazendo propaganda do Itaú, mas... Tá. Continua. Mas é, sim, uma conta digital do Itaú. E qual que é a diferença? Ele paga 100% do CDI, 100% da Selic, né? Então, hoje a gente tem uma Selic de 13,75% ao ano. A poupança eu não tenho certeza, mas acho que está girando em torno de 7%, 8%. Então, você já tem 5% a mais. Então, por isso, essa recomendação. Utilize, talvez, um primeiro recurso, a primeira maneira, o recurso de você economizar, talvez a tua reserva de emergência, coloque nessa conta, que ela vai ter um rendimento um pouco melhor já. Né? E também vai ter alta liquidez. Se você vai precisar, é uma conta bancária, só lá e sacar, enfim. Então, é esse ponto. Tá aqui uma pessoa que eu fico explorando todas as vezes que eu vejo. A gente até já discutiu, que às vezes ele quer colocar algumas coisas na minha cabeça, eu tenho dificuldade de entender, talvez pela falta de conhecimento, pela falta de informação, e eu senti muita necessidade de poder compartilhar com as pessoas um pouco desse conhecimento, que aí é alto nível, né? Não é à toa que ele é meu mentor nos finais de semana para me ajudar a trabalhar com o dinheiro e também desconstruir esse mito que as pessoas têm com relação a falar sobre valores. Quanto ganham, o que vão fazer com esse dinheiro, quanto faturou. E uma das coisas que eu aprendi esse ano foi com uma instrutora de Chapecó, e ela falou: sente na mesa de pessoas que falem sobre milhões. E você é uma das pessoas que senta na minha mesa, e a nossa intenção é falar sobre milhões, porque eu acredito que isso vai trazer força para as pessoas, visão para que elas cresçam, para que elas consigam buscar esse potencial que elas têm. E é importante falar sobre dinheiro. É importante a gente construir planilhas, ver o quanto a gente gasta, onde a gente precisa se frear, onde a gente precisa ter limite. E você consegue trazer isso com muita clareza quando a gente senta uma aula com você. Primeiro que eu fico orgulhosa de ver um cara tão estudioso na minha mesa. E eu gostaria, Ali, que você ficasse livre para falar um pouquinho mais sobre investir, algo que eu não te perguntei, talvez porque eu não saiba perguntar. E se você pudesse deixar um conselho aí a mais para quem está nos assistindo, o que você deixaria? Olha, Kelly, acho que você usou uma palavra importante, que é desmistificar, né? O dinheiro é um pouco místico mesmo. E acho que para desmistificar um pouco a conversa sobre dinheiro, eu diria que, primeiro, quando você pensa em ações, quando você parece que coloca na tua cabeça aquela pessoa que está com 3, 4 telas de computador à sua volta, olhando gráficos. E existem várias maneiras de investir. E você pode investir em ações sem necessariamente estar olhando gráficos, tal. Não precisa disso. Existem várias maneiras de você trabalhar ações olhando uma vez por mês, olhando uma vez por ano. Existem outros caminhos para você trabalhar. Agora... Pode entrar e ficar quietinho, meu amor. Oi, Vina. Obrigada por trazer ele, tá bom? Beijo. Senta aí, meu amor. A mãe já vai terminar, tá bom? Quietinho. Desculpe, Ali, continue. Bom, então, existem maneiras de trabalhar com dinheiro sem criar esse misticismo, que é difícil, que é complexo. Qualquer pessoa pode aprender. O que eu aprendi por dinheiro não é necessariamente vinculado à minha formação, né? Existe uma questão técnica que eu aprendi na minha formação, mas o orçamento doméstico, esse controle sobre dinheiro, eu não aprendi necessariamente por causa da minha formação. Então, qualquer profissional, qualquer pessoa pode aprender. É só se interessar. É só interessar, é só querer fazer. Uhum. E acho que busque informação. Primeiro, aprenda, né? Tem vários livros baratos, simples. Escute determinadas pessoas. Hoje você tem tantos youtubers, enfim, existem pessoas com qualidade também nessas áreas.
falando sobre dinheiro. Então, se interesse por isso. Vai ser uma sequência, as pessoas vão entender que o processo é simples, não é complexo, não é difícil. Talvez uma outra dica, não comece com muito, comece necessariamente com pouco, para você sentir, você vai perder dinheiro também. Né? Investimento é risco e retorno, então ele tem o seu risco, você vai também em determinados momentos perder dinheiro, então por isso não comece com muita coisa. Não seja obcecado, seja prudente. Exato, faça o dinheiro ser uma coisa gostosa para você, não uma coisa ruim, não uma coisa difícil de tratar, não, uma coisa gostosa, que você possa falar abertamente, quando você fala que você realmente tem uma segurança, que você criou essa sua liberdade. Faça o dinheiro ser uma coisa gostosa de conversar com qualquer pessoa. E não é difícil criar isso, e não precisa ter uma formação específica. Não. Isso é uma questão que se aprende no dia a dia, com muito livro que tem por aí, enfim, não é nada muito complexo. Hoje você trabalha na Guayaki, é uma empresa que exporta a erva mate para outros países, ou não sei se só para um. Conta a tua função lá, o que você faz lá? Na Guayaki eu sou coordenador administrativo financeiro. Né? Nós realmente exportamos hoje somente para a matriz, para os Estados Unidos. Né? Então, a gente produz erva mate aqui em Turvo. Né? É uma das matérias-primas do nosso produto, né? A erva mate. Então, lá nos Estados Unidos, nós comercializamos energéticos à base de erva mate. E a gente exporta essa matéria-prima, que é a erva mate moída. Né? Vai para os Estados Unidos, assim como outros ingredientes vão do Brasil para os Estados Unidos, e lá são comercializadas latinhas, assim como a gente tem no Brasil, latinhas de energético que são comercializadas nos Estados Unidos, Canadá e Chile. Hoje a empresa está atuando nesses 3 países. Né? Ainda não existe uma previsão para trazer latas, enfim, para o Brasil, mas esse é basicamente o processo. Que é concorrente do Red Bull. Sim, nós somos concorrentes do Red Bull lá nos Estados Unidos, Red Bull, Monster e todos, somos concorrentes deles. Estamos na mesma linha, apesar que a Guayaki ela tem também uma pegada natural, é uma questão sustentável, nossa erva é totalmente orgânica, enfim. Então a gente também entra nas prateleiras de produtos naturais. Então, além da prateleira de energético, a gente também está nessa linha de prateleiras de produtos naturais. E hoje é o gestor controlador da Guayaki, porque você usa muito do teu conhecimento para ajudar a empresa a crescer e se posicionar. Isso? Sim, né? A minha formação em administração, enfim, eu gosto muito do que eu faço lá. Dá para ver que você gosta do que faz. Eu gosto sim do que eu faço, gosto de atuar na gestão, na administração. Então, sim, eu tento usar todas as técnicas que eu aprendi. Como eu disse, eu tive uma empresa e também foi uma experiência fantástica. Foram praticamente 10 anos nessa empresa, onde eu aprendi muita coisa, vivi muita coisa. Então, eu sei a questão a importância de se trabalhar, a importância de se buscar resultado. E, enfim, tive várias experiências. A gente certificou ISO 9001, que é uma coisa que para mim foi fantástico, aprendi muita coisa. Então, acho que tudo isso melhorou a minha maneira de ser. A minha formação me complementa, mas ainda não posso parar. Eu sei que o conhecimento é contínuo, ele precisa se manter ao longo da sua vida. E hoje eu tento usar essas técnicas e ajudar e trazer algum resultado positivo para a Guayaki. O que finanças tem a ver com comunicação? Pergunta de improviso. Finanças, comunicação, eu acho que tem a ver com tudo. Porque, como eu disse, não existe capacidade financeira, não existe capacidade de gerar um orçamento sem você se comunicar. Seja se comunicando com a sua família, seja se comunicando com uma corretora para você comprar uma ação, seja comunicando com alguém para aprender mais sobre o processo. Então, está intrínseco a esse item. E a comunicação no sentido de informação que você tem que ter. Então, sim, é intrínseco, um processo está totalmente ligado ao outro. Para a gente finalizar, estou extremamente grata de ter você aqui. Que orgulho ter você na minha família. Tem que ter um cara culto na família. Tem que ter um cara vaidoso para compartilhar, que ensine. E eu fico muito feliz de a gente ter crescido na nossa amizade, na nossa relação. É uma pessoa que está em casa constantemente,
tá junto com a família e principalmente tá agregando conhecimento, Ali. Meu mentor, eu não sei se você sabe, mas você é meu mentor, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. A gente consegue trocar muita coisa. E eu quero saber se você está aberto para prestar mentoria para outras pessoas que precisam. Você chega a fazer isso ou não? Eu confesso que as pessoas me perguntam muito sobre investimento. Eu adoro falar sobre investimento, então converso muito sempre que eu tenho essa oportunidade. As pessoas às vezes me perguntam por indicação de ação e tal. Isso eu não faço. Eu tenho as minhas ações, onde eu invisto, mas eu não faço indicação. Não é a minha função. Existem empresas que fazem isso e eu recomendo que você siga uma empresa como essa. Mas para ajudar qualquer pessoa, para fazer, talvez chegar nesse caminho. Na Guayaquil mesmo, agora que a gente teve uma semana lá, eu fiz uma palestra sobre investimentos, enfim. Estou sempre à disposição. Gosto muito. É sempre um prazer falar de investimentos. Dá para te seguir no Instagram? Alisson Cluster? Você lembra como que está lá? Eu acho que é Alisson P. Cluster, se não me engano. Isso. Acessem esse, pede para seguir, faz perguntas direto para o Alisson e, possivelmente, ele vai esclarecer com toda a vontade do mundo. Ali, obrigado pela tua presença. Para a gente finalizar, eu gosto de fazer um ping-pong. Também foi algo que eu não te contei. Tem que ter o segredo do negócio. Eu falo uma palavra e você devolve com outra, com o que vier à tua mente. Eu não sou tão bom com não tem processo problema. tão rápido assim. Mas eu acho que você vou tentar. Vamos lá. Dinheiro. Liberdade. Pessoas. Adoro. Trabalho. Responsabilidade. Investimentos. Legal. Família. Sucesso. Quais são as pessoas que te inspiram hoje, que estão atrás de todo esse potencial e de toda essa força que você tem? Bom, acho que a primeira pessoa que eu tenho falado é meu pai, né? Pelo caráter, pela responsabilidade que ele me deu. Então, sim, meu pai. Eu tenho também algumas pessoas que não são do meu convívio, mas que, por ler biografias, enfim. Eu gosto muito da biografia do Jeff Bezos, por exemplo, né, o dono da Amazon, que a maneira como ele administra a empresa, a busca pelo sucesso, pela perfeição, enfim, é fantástico. E também sou muito admirador, acho que não tem nenhum investidor brasileiro que talvez não seja admirador do pessoal do 3G Capital, né? O Marcel Telles, o Beto Sicupira, e esqueci o nome do último agora, mas acho que os donos da Ambev, né? Acho que são pessoas que, como administradores, eles conseguiram mudar o padrão, e assim, não é à toa que hoje são donos de Ambev, Heinz, enfim, foram comprando tudo no mundo. É uma maneira muito eficaz de se administrar uma empresa, às vezes dura, mas é uma maneira eficaz. E também gosto muito do Warren Buffett, que também é um grande investidor, né? Já foi, hoje não é mais, mas já foi o pessoa mais rica do mundo, e que também tem uma filosofia de investimento muito voltada para olhar a empresa, e não só o investimento especulativo, enfim. Então, eu diria que essas são as pessoas que me E o que você aprendeu com a tua mãe? Com a minha mãe, talvez a tenacidade. Né? Minha mãe é uma pessoa forte. Acredito que eu aprendi com ela isso, essa tenacidade. São muito não parecidos. Desistir. Pessoas que eu amo muito. Obrigada por vir compartilhar, por trazer teu tempo precioso. Fica aqui o carinho que eu tenho por você. Eu espero que a gente possa trazer outras oportunidades. Eu espero que esse palco aqui sirva para você multiplicar esse conhecimento que você tem dentro das finanças e, principalmente, levar essa educação financeira que as pessoas precisam tanto e urgente. Obrigado por fazer parte da nossa vida. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição. E eu diria que tudo que você falou é recíproco. É um prazer ter você da minha família, como um importante membro da minha família. Enfim, é um prazer ser padrinho do Ian, que é uma pessoa fantástica. Então, sim,
maravilhoso e agradeço a oportunidade. Espero que as pessoas possam aproveitar de alguma maneira o que eu disse. Deixa um conselho para elas, para finalizar. Acredito que a primeira coisa, trabalhem com informação, aqueles quatro etapas. Informação, gere lucro, crie sua reserva de emergência e passe a investir. Trabalhe essas 4 etapas, você vai ter sucesso. Obrigada. Curtiu? Obrigado. Compartilhe, comente e mande para outras pessoas para que você também possa ser aí um pivô de informações para outras pessoas. Obrigada, Ali. Obrigada para você que me acompanhou e até o próximo podcast Comunique-se. Tchau!